É, vamos desempacotar isso, porque a exploração de hoje tem proporções monumentais. E se as narrativas da criação, sabe, aquelas que bilhões de pessoas aceitam como uma verdade absoluta, não tiverem apenas erros de tradução? E se esses buracos lógicos e estruturais forem pistas deixadas de propósito para quem estivesse disposto a olhar mais de perto? Essa é a grande questão, né? Ao analisar a fachada de uma casa centenária, a expectativa é de que a estrutura faça sentido. A fachada é imponente, mas, ao examinar a planta original, surgem coisas inexplicáveis. Uma escada que termina numa parede, uma porta maciça trancada que não consta no desenho. Na superfície parece perfeito, mas sob a lupa, os detalhes entram em colisão. Exatamente. E quando a gente dá esse passo para dentro do mundo das teologias antigas e tradições esotéricas, essa planta baixa se revela cheia de rasuras. A paisagem narrativa fica incrivelmente nebulosa. O nosso objetivo central hoje é dissecar as narrativas fundamentais do judaísmo e do cristianismo, contrastando a visão ortodoxa oficial com o conhecimento esotérico que foi guardado por milênios. Com certeza. E para guiar este mergulho profundo, o nosso material de base é muito rico. De um lado, cruzamos uma aula meticulosa do professor Jung sobre interpretação bíblica estrutural. Do outro, mergulhamos nos textos apócrifos antigos, como o livro de Enoque e o Evangelho de Tomé. O termo apócrifo significa, aquilo que está oculto. É fundamental estabelecer um terreno de neutralidade aqui para quem nos acompanha. O nosso papel nessa análise não é endossar crenças ou tentar converter mentes, muito menos julgar o que é heresia. A missão é observar a arquitetura da crença, entendendo como diferentes grupos construíram essas explicações fascinantes sobre a origem de tudo. Exato. A neutralidade é a única forma de realmente compreender a engenharia dessas ideias. Mas, antes de olhar para as rachaduras no edifício ou abrir os porões esotéricos, a gente precisa mapear a fundação ortodoxa com precisão. É impossível entender a rebelião sem antes compreender a lei. Total. Vamos estruturar primeiro a história oficial, então. De acordo com a análise do professor Jung, como essa grande narrativa se organiza do ponto de vista técnico? Na sua espinha dorsal, o Antigo Testamento não é apenas um livro moral. É um imenso registro jurídico. A teologia chama isso de alianças. Toda a narrativa avança através de uma sucessão de 5 contratos legais entre Deus e a humanidade. Isso é revolucionário para a época, né? Porque os deuses antigos da Babilônia destruíam cidades por puro capricho. A ideia de contrato prende Deus a regras também. Perfeito. Ele limita o próprio poder em prol de um acordo. E o primeiro contrato é o do Éden. O paraíso é fornecido, a imortalidade garantida, tem só uma cláusula de exclusão, que é não consumir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a quebra dessa cláusula resulta no despejo, claro. O fim do contrato, introdução do trabalho árduo e da mortalidade. Aí a sociedade se desenvolve fora do Éden e se corrompe rápido. O que nos leva à segunda aliança, que é a de Noé, certo? Isso. O dilúvio opera como um botão de reiniciar global. O acordo seguinte é uma promessa de nunca mais varrer a vida da terra pelas águas, selada pelo arco-íris. Mas a água não mudou a natureza humana. O problema continua lá. A estratégia global falha. Então a tática muda para uma abordagem micro, gerando a terceira aliança, focada na linhagem de Abraão e na promessa de um território. Exatamente. Essa linhagem cresce, vira um povo escravizado no Egito, e a necessidade de libertação gera a quarta aliança com Moisés. Tirar um grupo da escravidão e colocar no deserto cria um vácuo de poder, então surge a lei mosaica, os 10 mandamentos. E um povo com leis precisa de estabilidade, chegando ao ápice, a quinta aliança com Davi. A promessa de que a linhagem de Davi governaria para sempre. Mas, aplicando a lente crítica do professor Jung, surge a pergunta inevitável: quem de fato escreveu essa narrativa toda estruturada? Aí que tá. É o momento de questionar quem segurava a pena. Porque claramente não foi Adão nem Noé. Pois é, os registros apontam que isso tomou forma durante ou logo após o reinado dessa mesma linhagem davídica. É uma jogada política brilhante.
Eles essencialmente dizem que o arquiteto do universo assinou um contrato dizendo que a família deles tem o direito divino de governar. É o marketing político mais sofisticado da antiguidade. Mas vale lembrar que, no Oriente Médio Antigo, não havia divisão entre Estado e religião. De qualquer forma, o judaísmo pausa na espera de um líder dessa linhagem, enquanto o cristianismo introduz um sexto contrato. E como a figura de Jesus altera a mecânica dessa sucessão de contratos para quem está nos ouvindo e tentando montar esse quebra-cabeça? O cristianismo propõe a sexta aliança como encerramento do ciclo de dívidas. O raciocínio ortodoxo afirma que a falha lá no Éden gerou uma dívida infinita. O sacrifício de Jesus é interpretado como o pagamento dessa dívida cósmica. E isso democratiza o acesso, né? Não precisa mais nascer na linhagem de Abraão ou seguir centenas de regras rígidas. O contrato agora abrange qualquer pessoa. Exato. É uma construção épica. Regras são estabelecidas, quebradas, o escopo vai do global ao micro e depois para o universal de novo. Mas é aqui que a planta da casa começa a rachar. Aqui a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente aplica o pensamento analítico, falhas estruturais maciças vêm à tona. Os materiais base destacam 3 grandes buracos. O primeiro é a proporção da punição original. Como comer uma fruta, por seres que nem conheciam o mal, pode condenar bilhões de pessoas a milênios de sofrimento e doenças. Parece uma retaliação absolutamente desproporcional para um Criador infinitamente sábio. E o segundo buraco é a utilidade do dilúvio. Se Deus é onisciente, ele sabia que a humanidade voltaria a ser violenta logo depois. Qual o sentido estratégico de erradicar quase toda a vida? É como formatar um computador sem consertar a fiação elétrica defeituosa. E o terceiro buraco, talvez a maior angústia teológica, é a mecânica do perdão. Se a sexta aliança é baseada no amor incondicional, por que o perdão exige o derramamento de sangue e a tortura de uma figura divina? Porque o perdão não poderia simplesmente ser, sei lá, perdoado. Isso gera muita dissonância. E o fascinante é que essas contestações não são novas, né? De jeito nenhum. Filósofos e místicos do primeiro e segundo séculos olhavam para esses furos no roteiro e ficavam confusos. Foi essa percepção que deu força às sociedades secretas e às escolas gnósticas. Eles não queriam só criticar, queriam buscar os pergaminhos ocultos que consertavam isso. Então, chegou a hora de destrancar aquela porta secreta da nossa casa analógica e descer ao porão. Tomemos o dilúvio. Se o extermínio pela água não faz sentido para humanos comuns, qual é a resposta escondida em textos como o livro de Enoque? O livro de Enoque reconstrói o dilúvio não como um castigo moral, mas como uma operação de contingência militar. A humanidade foi só um dano colateral. O verdadeiro alvo das águas era exterminar uma anomalia chamada Néfilim. E a origem dos Nefilim é de proporções cinematográficas. Entidades divinas, os anjos vigilantes, vieram observar a terra, sentiram atração pelas mulheres humanas, abandonaram seus postos e procriaram. O resultado foram os Nefilim. Isso mesmo. Seres híbridos. Eles herdaram a fisicalidade humana em proporções gigantescas, combinado com o poder bruto dos anjos. Eles subjugaram as primeiras civilizações, consumiram tudo e depois começaram guerras titanométricas entre si. Eu fiquei pensando numa analogia para visualizar isso. Pensemos nos super-heróis da cultura pop, tipo os Vingadores. Eles salvam o mundo, ficam entediados, geram dezenas de filhos indestrutíveis com poderes malucos, e essa segunda geração de semideuses acha a humanidade insignificante e decide escravizar todo mundo. É um cenário de horror absoluto. Essa imagem traduz perfeitamente o desespero humano descrito em Enoque. A humanidade presa no fogo cruzado de tiranos superpoderosos. Sob essa ótica, o dilúvio ganha um contorno lógico. Foi a única intervenção possível para afogar esses híbridos e salvar os humanos da extinção. Mas a reviravolta conspiratória é que a água não resolveu o problema inteiro. Tem uma implicação metafísica sombria aí, certo? Muito sombria. O dilúvio destruiu os corpos físicos dos Nefilim, mas como eles tinham linhagem divina, seus espíritos sobreviveram como demônios desencarnados. E a crença esotérica é que eles nunca deixaram o planeta.
Eles só mudaram a estratégia de controle. Se não podem usar a força bruta, operam nas sombras. Exato. Para essas tradições, os espíritos dos Nefilim são as forças invisíveis manipulando a arquitetura do poder humano, influenciando sistemas financeiros, impulsionando a ganância e mantendo a humanidade num estado constante de medo e guerra. Olha, isso reconfigura totalmente a visão sobre a desigualdade do mundo. Ela deixa de ser um subproduto do capitalismo e passa a ser uma arquitetura deliberada de parasitas arcaicos. É de explodir a cabeça. Mas isso não explica a árvore do conhecimento ou o Deus cruel do Antigo Testamento. Faltam peças, é verdade. O mistério dos gigantes não resolve por que a regra do Éden era tão repressiva, nem explica esse Deus que exige amor incondicional e, ao mesmo tempo, ordena um massacre de populações inteiras. Pois é, se o dilúvio foi um resgate, quem nos expulsou do Éden? A planta da casa ainda tem furos. Para entender isso, a gente tem que mergulhar na cosmologia gnóstica, a metafísica do esoterismo. Tudo começa com o núcleo supremo da realidade, chamado de a mônada. Não é um monarca julgando pessoas. É uma energia vibracional pura, de amor insondável. E ela cria por emanação. A ideia fundamental de que a mente leva a matéria. A mônada respira e vibra energia. Exatamente. A energia se divide em pares cósmicos chamados díades. Conforme essas vibrações se afastam da fonte, ficam mais densas e lentas, como uma luz que esfria até congelar em matéria sólida ao longo de milhões de anos. Mas se tudo emana dessa perfeição toda, em que momento o erro entra no sistema para criar este mundo cheio de dor? O erro acontece com uma díade em particular, chamada Sofia, que significa sabedoria. Ela tenta gerar uma criação por conta própria, ignorando o equilíbrio natural. O resultado é uma monstruosidade disforme. Aterrorizada, Sofia esconde essa anomalia num mar de nuvens densas, bem longe. Nossa, ela esconde o próprio erro. E essa anomalia abandonada ganha um nome muito específico nessas tradições. Ganha sim. É o Demiurgo. E como ele nasce isolado naquelas nuvens, ele não consegue ver nada além de si mesmo. Ele não sabe que Sofia, as outras díades ou a mônada existem. Ah, então aí que a chave vira. Ele olha para o vazio e pensa, cara, não tem mais nada, eu sou o único Deus verdadeiro. A ignorância dele cria um ego cósmico gigantesco. Perfeito. Com a ilusão do poder absoluto e ignorância sobre sua natureza imperfeita, o Demiurgo começa a agir. Ele modela o universo material. É ele quem cria a Terra, Adão, Eva e dita as regras restritivas do mundo físico. O impacto disso nas contradições que a gente discutiu é colossal. De repente, as falhas da história oficial encontram uma justificativa. A entidade que nos pune por comer uma fruta e que destrói cidades com enxofre não é a mônada. Não é. É o Demiurgo, um arquiteto inferior, imaturo, cego e obcecado por controle territorial. Isso lança uma luz totalmente nova sobre a árvore do conhecimento. Proibir o fruto deixa de ser um teste de obediência e vira uma tática de reter informação. O Demiurgo teme o conhecimento porque se os humanos souberem demais, vão perceber que ele não é o chefe supremo. Vão descobrir que há um poder muito maior acima dele. A conclusão aterradora dessa cosmologia é que a humanidade tem adorado cegamente seu próprio carcereiro. O mundo material é uma prisão meticulosa. Uma prisão gerenciada pelos espíritos dos Nefilim e ditada pelo falso deus, o Demiurgo. Mas se o cenário é esse, qual é o papel de Jesus no meio dessa engrenagem corrompida? Porque a visão ortodoxa diz que ele é o sacrifício para pagar a dívida. Para o Evangelho de Tomé e a tradição gnóstica, a ideia de sacrifício expiatório é completamente rejeitada. A verdadeira mônada não precisa de sangue para perdoar. Jesus, nessa leitura, é um ser cósmico, um emissário de pura luz enviado diretamente pela mônada. Ele se infiltra no território da prisão material, então, como um resgate vindo de fora. Isso. Mas não é um resgate pela força, é pelo despertar. A missão dele era revelar que a estrutura material é uma ilusão.
Ele veio contar que existe uma centelha divina, um pedaço literal da mônada, escondido dentro de cada ser humano. Uma chave de saída que já está no bolso de cada prisioneiro. Só precisamos ativar. Sim, e ele ensinava como girar essa chave através da gnose. Gnose não é fé ou dogma. É conhecimento vivenciado direto. Se o indivíduo adquire a gnose, entendendo sua natureza divina, ele contorna o demiurgo no momento da morte e volta para a mônada. Ele escapa da reencarnação material e as instruções de Jesus, segundo essa fonte, eram radicalmente subversivas. Claro, envolvia amar o próximo, mas fundamentalmente exigia um repúdio ao materialismo. Rejeitar o dinheiro, a competição, o status social. É o corte de todas as âncoras físicas. E analisando as consequências disso, o fim histórico de Jesus não foi um pré-requisito profético, mas um assassinato político inevitável. Claro, porque a mensagem dele destruiria as fundações da civilização da época. O sistema de controle desmoronaria. Exato. O Império Romano era a encarnação suprema do mundo material, dos impostos, da subjugação, ferramentas do demiurgo e dos nefilim. Uma população que valoriza a centelha divina e despreza posses não pode ser governada pelo medo. É a rebelião definitiva contra o sistema. E isso explica a perseguição implacável contra as sociedades secretas nos milênios seguintes. A autoridade de qualquer instituição desaba se as pessoas perceberem que a divindade já habita dentro delas. Exatamente. Resumindo a nossa análise hoje, a dualidade que desempacotamos é fascinante. De um lado, uma religião de alianças, focada na obediência a leis externas e num criador do mundo físico. E do outro, uma tradição oculta e rebelde que foca no despertar interno para escapar de uma ilusão cósmica. E o grande insight para a nossa audiência não é decidir qual está certa, mas reconhecer a capacidade humana de criar respostas complexas para aquela sensação de que algo não está certo no mundo. São os ecos de mentes antigas tentando dar forma ao indizível, projetando seus pavores e esperanças nos pergaminhos. E, para encerrar, tem uma conexão quase assustadora com os nossos dias que merece uma reflexão. Essa ideia esotérica de um mundo ilusório criado por uma entidade ignorante, de onde precisamos despertar com ajuda externa. Se a gente parar para pensar, essa é a mesmíssima premissa da teoria da simulação, ou do filme Matrix. A teoria de que vivemos num programa de computador hiperrealista. Exato, debatida a sério hoje por físicos e bilionários do Vale do Silício. A reflexão que fica é, estariam as sociedades antigas simplesmente descrevendo a teoria da simulação, com os mitos da época, milênios antes dos computadores existirem? Fica o pensamento para quem nos acompanha. Afinal, é da natureza humana questionar de quem é o projeto e quem realmente segura as chaves da nossa realidade. Adão, Eva, o véu caiu. Adão e Eva, o primeiro véu, o fruto do saber rasgou o céu. O medo entrou no coração. Noé constrói no meio do fim águas que lavam um novo jardim, e nasce promessa no chão. E no silêncio da antiga voz, algo chama dentro de nós. O sagrado é agora. Liberta-nos da imagem que cai, do Deus feito medo que nos distrai. Há uma centelha em nós, o sagrado é agora. Chama antiga sem voz, a dizer desperta, eu sou. Abraão segue a voz no chão, terra longe, promessa e nação. Caminho aberto na solidão.
Moisés, fogo na mão, abre o mar sem explicação, lei escrita no coração. Davi, servo fiel, quando tudo virou pó, a tua voz ficou em mim, e tudo aponta sem falar para o lugar onde o céu é mar, o sagrado é agora. Liberta-nos da imagem que cai, do Deus feito medo que nos distrai. Há uma centelha em nós, o sagrado é agora, chama antiga sem voz, a dizer acorda e vai. Canta em mim, Deus fiel, quando a minha fé se cala, toma minha voz cansada. Jesus dentro. Liberta-nos da imagem que cai, do Deus feito medo que nos distrai. Há uma centelha em nós, o sagrado é agora, chama antiga sem voz, que desperta e já não sai.